A paz do Senhor, povo de Deus, e aqui estamos mais uma vez, mais uma noite, já estamos chegando aqui para a oração desta noite. Evangelista Odete cumprimentando a todos com esta paz maravilhosa, é a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba esta paz, paz que excede todo entendimento, paz que consola, que conforta, que traz alento aos corações atribulados, angustiados e aflitos. E nós vamos, neste momento, orar. Eu te convido para orar conosco. Nós queremos orar por você. Orar pela tua casa, pela tua família. Orar pelos casais. Orar por aquele que está trabalhando, viajando, está nas estradas. Aqueles que estão longe do lar. Aqueles que foram embora de casa. Por algum motivo saíram, mas nós vamos orar para que Deus traga de volta. Nós vamos orar pelo filho desaparecido, nós vamos orar pelo marido que abandonou a esposa, nós vamos orar agora por todos. E nós vamos continuar orando pelo nosso Brasil. Não desistimos, não vamos parar de orar pelo Brasil. Nós vamos continuar orando pela pátria brasileira. Nós vamos continuar orando pela nossa nação. Vamos continuar orando pelo povo brasileiro, pelo trabalhador, desde o homem do campo até aquele que vive nas grandes, médias e pequenas cidades, aquele que trabalha por conta própria. Nós vamos orar pelos trabalhadores, pelos empresários. Vamos orar por aqueles que estão aí na área da educação, da saúde. É muito importante a nossa oração por essas duas áreas. Mas nós vamos orar por muito mais áreas, por aqueles que estão aí, são governantes. Vamos entregar os governantes, seja do país, seja do estado, do município. Nós vamos entregar, é prefeito, é governador. Nós vamos entregar nas mãos do Senhor os nossos governantes. Vamos orar por aqueles que estão aí no poder judiciário, no poder legislativo, no poder executivo. Vamos continuar orando por essa gente. Deus há de pelejar em favor de cada um. Em todos os tempos, Deus agiu através das autoridades para abençoar os seus, para que a bênção chegasse às famílias, para que a bênção chegasse às nações determinadas, e a saber, a nação de Israel. Em todos os tempos, Deus trabalhou, Deus agiu. E nós não vamos desistir, vamos continuar orando. Vamos orar pelas nossas crianças. Pelas crianças, vamos orar pelos idosos. Vamos orar pelos doentes, os que estão hospitalizados, os que continuam no hospital. E os milhares e milhares que passam todos os dias, ou todas as semanas, né? Muitos aí em acompanhamento, muitos tomando medicamento, muitos fazendo quimioterapia, radioterapia, muitos fazendo hemodiálise, muitos na fila de espera por um transplante, está aí aguardando um doador compatível. Olha quantas pessoas arrastando, quem sabe, no corredor de um hospital ou até dentro das suas casas um cilindro de oxigênio, porque não podem respirar, problema sério no pulmão. Pessoas que não caminham mais, do cansaço que sente, é o coração fraco. Pessoas que estão aí, que não é uma doença física, a depressão, a ansiedade. Olha, ela apresenta vários sintomas. Uma pessoa depressiva tem muitos sintomas. E tem pessoas que têm depressão e elas não são doenças patológicas. A depressão geralmente age também no sistema emocional, outras nervoso, outros trazendo tristeza. E muitas das vezes a falta de alegria não se trata apenas porque ela é um sintoma de depressão. As pessoas vivem triste, atribulada, angustiada, né? Desesperada. Quantas pessoas, né? Você conhece alguém assim? Que é um desespero. Nossa, é difícil de lidar com pessoas assim, né? Mas nós queremos orar por essas pessoas. E às vezes, a falta de alegria que esta pessoa precisa,
Às vezes é uma coisa tão simples de resolver. Tem pessoas que sofrem de depressão, tem problema sério, precisam tratar com medicamentos fortes, os ansiolíticos, né? Mas tem pessoas que têm depressão e é fácil de curar. Porque tem meios até natural para tratamento, para trazer de volta alegria para um coração triste. Tem pessoas que se trancam no quarto e não quer mais sair. Às vezes é por uma perda, prejuízo que teve, sofrimento na infância, sofrimento do momento. É a morte de um ente querido, mães que perdem filho, viúvas que perdem o marido, se trancam no quarto, elas entram em depressão. Ali precisa do conforto e do consolo da parte do nosso Deus. Mas tem pessoas que é só falta de vitamina no corpo. Ela precisa apenas tomar aí os magnésios, a vitamina B12, a vitamina D. Tem pessoas que não se tratam para nada, elas não tomam nem vitamina. Tem pessoas que estão doentes e não sabem, é vermes. Meu Deus! Irmã Odete, tem pessoas que estão com vermes. Por isso que tudo que você come faz mal. Por isso este desânimo, esta fraqueza. Por isso tantas outras doenças no teu corpo, é vermes. Falta de tomar um bom remédio de vermes e depois tomar uma boa vitamina. Fazer aí uns 3 meses, 4 meses de tratamento, tomando vitamina para fortalecer o teu corpo, o teu físico, tuas células, teu sangue. Quantas pessoas que estão doentes? O próprio Deus, ele diz, olha, o meu povo sofre por não ter conhecimento. E o povo está sofrendo, os médicos não estão aí. Eles não estudaram para ficar dando aula aí de saúde vamos dizer, neste sentido. Você vai no médico, está doente, o que está sentindo? Ele vai mandar fazer vários exames. E você vai sair dali com uma doença que você nem tem. Que às vezes o teu problema é vermes. Às vezes o teu problema é falta de tomar vitamina que você nunca tomou. Anos, décadas sem tomar vitamina. Toma tudo, bebe cerveja, bebe vinho, bebe cachaça, bebe caipirinha. Meu Deus, bebe um monte de bebida alcoólica, mas não toma um remédio, não toma uma vitamina. Por isso está aí doente, fraco. A imunidade está baixa e o corpo fica sujeito a qualquer gripe, a qualquer bactéria. Está aí os surtos, estão por aí as doenças que vêm, que nós pegamos, seja dentro de um shopping, numa loja, uma pessoa que estava ali, quem sabe com uma doença, provou uma roupa, nós fomos lá na loja para comprar e provamos a mesma roupa, aquele suor que ficou ali no tecido, vai para o nosso corpo. E ali já saímos dali espirrando, já saímos dali tossindo, daqui a pouco já estamos com febre, daqui a pouco já estamos com dor no corpo todo. São as viroses. São as viroses que estão por aí. Nós temos que passar a ter entendimento, nós temos que buscar ter conhecimento. E às vezes vamos no médico, estamos com uma virose, e o médico diz, olha, você está com tal doença, vamos fazer o exame aqui. E depois ele afirma, porque nós passamos a ser dependente, porque não temos entendimento na saúde. Se o médico está dizendo que você está com uma doença, como é que você vai dizer, não, doutor, eu não tenho essa doença não. Você tem os sintomas. Está aí com uma virose que está quase te matando. Se ele disser para você que você é um canceroso, você vai acreditar. E vai morrer antes do tempo. Vai morrer bem cedo. Porque as pessoas não estão preparadas. Não estão preparadas para receber uma notícia dessa. A família toda entra em pânico. Uma pessoa que estava semana passada fazendo caminhada, uma pessoa que estava semana passada passeando, viajando, agora o médico diz que ele está com câncer. Isso aí é suspeito de um câncer, nós vamos fazer exame. E você pronto, já sai dali doente. Você já sai dali realmente canceroso. Psicologicamente, você já sai dali quase que morrendo.
Mas, de repente, alguém da família, usada por Deus, tem uma ideia. Não, eu conheço um médico muito bom, que tratou do fulano, nós vamos lá. E vai lá e descobre que não era câncer. Não, tem nada de câncer. Não muitos dias, uma pessoa conhecida da família foi levada às pressas para o hospital, e a médica que estava de plantão, quando essa pessoa entrou no hospital, uma senhora, a médica já foi logo dizendo: olha, isso aí é um início de um AVC. Uma parada, um AVC. Os filhos ficaram desesperados, quase que os filhos tiveram um AVC. Mas era um domingo, e ela ficou lá, teve que fazer alguns exames. Aquela médica, não sei por que motivo, né, saiu ali fora do plantão e veio um médico. E aí o médico disse: olha, recebi todos os exames da dona fulana, né, e o problema da dona fulana aqui é uma grande infecção no seu rim. Vamos ter que tratar, vamos ter que cuidar. Nós vamos dar um medicamento, já demos ali, foi dado um medicamento, mas foi dado um remédio para AVC. Não foi dado para infecção do rim. E ele disse: então nós vamos reforçar, vamos dar mais um medicamento. Ela vai ficar mais uma horinha ou duas aqui, depois nós vamos liberar. Ela pode voltar para casa, mas ela vai ter que tratar, porque é grave. A família ficou sem saber. Ela entrou lá como um AVC e saiu de lá como uma infecção bem já agravada no rim. O problema dela era rim, a crise de rim que deu nela, que levou a médica a pensar, ou sei lá. Mas a médica já tinha falado, os filhos estavam desesperados. O filho mais velho veio para casa e contou para a família, todo mundo já pensou, ela só vai voltar na cadeira de roda agora. Uma senhora com 70 e poucos anos vai voltar na cadeira de roda. Se foi um AVC, não vai nem poder andar mais. Mas vê como que Deus é bom. Por isso que nós temos que orar. Dá para generalizar que todos os médicos agem assim? Não, não dá. Não. Tem médicos de confiança, tem médico que é responsável, tem médico que sabe do que está falando. Ele tem visão clínica, ele olha e ele diz: não, esse é o problema, mas nós vamos fazer exame. Espera, não se desespere, não se apavore. Nós vamos fazer exame e vamos ver se realmente é isso. E aí o exame é que vai, né, fazer com que o médico feche realmente um diagnóstico. Mas ela já foi diagnosticando e dizendo: olha, é um AVC. Os filhos acharam: nossa, a mãe passa muita luta, muito trabalho com o pai. O pai já está doente, a mãe também. Agora só faltava ter um AVC. A família já estava se preparando, porque achava que ia receber aquela mãezinha já na cadeira de roda. Mas a família recebeu com alegria. Lá chegou a mulher rindo, sem dor, sem nada. Mas teve que fazer o tratamento, né? Tá em tratamento. E assim são muitas pessoas. Quantas pessoas que vão para o hospital, determinam uma coisa, mas depois o exame vem dizendo outra coisa. Então nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus, ter conhecimento. Não podemos ficar totalmente dependentes dos médicos. E eu quero ler uma palavra bonita para vocês hoje. Quero trazer uma palavra maravilhosa. Uma palavra muito bonita. Mas antes eu quero citar aqui para vocês um versículo que eu li, que eu gostei muito. Onde o salmista, ele diz que a nossa confiança não pode estar nos homens. Não, a nossa confiança não pode estar nos homens. A confiança do povo não pode estar nos príncipes. A confiança do povo tem que estar em Deus. Seja um povoado, seja um vilarejo, seja uma pequena cidade, ou seja até mesmo um estado, um país, a confiança tem que estar inteiramente no Senhor. Então nós temos que aprender a confiar em Deus. E seja o que for que nos sobrevier, se a nossa confiança está em Deus, não vamos ser envergonhados. Não vamos nos abalar.
Eu estou procurando aqui, tentando achar. É 119 ou é 118 que o salmista está dizendo que a confiança nossa tem que estar em Deus. O Senhor está comigo, não temerei o que me possa fazer os homens. A nossa confiança não pode estar nos homens. A confiança do povo não pode estar nos príncipes. Tem que estar em Deus, porque senão seremos abalados. Seremos decepcionados. E quando se fala em homens, se fala em autoridades. Quando se fala em que a confiança do povo não pode estar em príncipe, está falando aí de autoridades maiores, quer seja governantes ou quer seja de um poder maior, executivo, legislativo, judiciário. Então a nossa confiança tem que estar inteiramente em Deus. Tem muita gente abalada, tem muita gente que está desorientada, tem muita gente que está se deixando levar os noticiários, as notícias que vão chegando. E o povo vai se desesperando porque não tem conhecimento. Entram em desespero porque não tem conhecimento. Mas nós temos que buscar ter entendimento e buscar a Deus, pedir ao Senhor para abrir, descortinar esta mente fechada, esta mente sem entendimento, esta mente sem conhecimento de leis, de decretos, para nós sabermos o que vamos fazer, aonde pisar, aonde nós devemos depositar um crédito, não a confiança, porque a confiança tem que estar em Deus. Então nós temos que aprender, vamos para a Bíblia, vamos ler, vamos adquirir conhecimento. Não vamos ficar da maneira que estamos, confiando em tudo que fala, em tudo que se vê, em tudo que se posta por aí, porque as pessoas vão enlouquecendo, vão se desesperando, vão perdendo a sua, vamos dizer assim, vão perdendo não é apenas a confiança em certas coisas, mas vão se desesperançando, vão perdendo a esperança. E daqui a pouco estão tudo aí em cima de uma cama doente, porque se deixaram levar por notícias que às vezes não é daquela forma que é para nós entendermos, não é daquela forma que é para nós recebermos. Podemos até ouvir, mas não vamos abraçar tudo isso e dizer, não, já estamos cheios de problema e não tem mais solução. O salmista, ele disse, olha, em todas as minhas perturbações, todo homem seja mentiroso. Eu darei glória ao Senhor pelos seus benefícios que Ele tem feito para comigo. Então vamos aprender a confiar em Deus. Vamos aprender a depositar no Senhor a nossa confiança. Não se deixe levar, porque a tua alma vai se entristecer. Você vai perder as forças, vai perder o ânimo, vai perder as esperanças e vai ficar aí como muitos. Não é apenas triste, não. Quem sabe até doente, quem sabe até sofrer por algo que não existe, que não foi decretado, foi apenas falado.
Então vamos observar, vamos ter muito cuidado nessa parte, meus amados. Vamos cuidar muito desta parte. Vamos cuidar. Vamos ficar mais atento à palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor está aí, ó, anunciando todos esses acontecimentos, tudo isso que está acontecendo, tudo que está aparecendo, se manifestando, nós cristãos já sabemos que ia acontecer. Porque o Senhor Jesus, ele disse lá em Mateus 25, que naqueles últimos dias tudo isso aconteceria, mas ainda não era o fim. Então não é de nós nos desesperarmos pelos acontecimentos, mas crer que nós temos um Deus que nos guarda no seu pavilhão. Olha que coisa linda! Que nos guarda no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo. É onde ele nos esconde, é onde ele nos protege, é onde ele nos dá segurança. Então, por mais caos que a nossa nação, a nossa cidade, o nosso povo, por maior que seja o caos que venhamos a enfrentar, nós temos um Deus que na hora certa ele estenderá a mão. Muitos podem até ser destruídos, mas nós não seremos destruídos, nem abalados e nem envergonhados. Guarda esta palavra no teu coração. Vamos para a oração 57 de Salmos, verso 4. 57 de Salmos, verso 4 apenas. Achava minha alma entre os leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Mas dos céus, o Senhor me enviou auxílio e me livrou. E foram cobertos de vergonha os que buscaram me ferir. Deus enviou a sua misericórdia e a sua fidelidade. A minha alma achava-se entre os leões, ávidos, preparados para devorar os filhos dos homens. Mas dos céus, o Senhor enviou auxílio e me livrou, e cobriu de vergonha os que tentaram me ferir. Enviou a sua misericórdia e a sua fidelidade. E olha o que Deus pode fazer por nós. Nós vamos neste momento orar, nós vamos clamar a Deus. Vamos pedir de Deus entendimento, sabedoria. Vamos pedir de Deus fortaleza. Vamos ser mais fortes. Vamos ser pessoas que estejam aí preparados para tudo que os nossos ouvidos ouvir e os nossos olhos ver. Mas que nada venha nos abater, que nada venha nos esfriar na fé e nem tão pouco tirar a nossa esperança. Porque a nossa esperança é Cristo. Então, o homem, o mal, o diabo, o inferno pode até se levantar, mas quem cuida de nós é Deus, e nós temos que guardar esta palavra. Tem pessoas que não podem ouvir um noticiário que ele se abala, ele fica doente, ele para de comer, meu Deus do céu, ele nem dorme de noite. Ele vive aí, né, com olheira nos olhos, porque não consegue dormir, porque ouviu no noticiário, porque estavam falando que vai ser isso. Tá falando que eu posso perder minha aposentadoria, tá falando que os bancos vão fechar, tá falando que futuramente nós vamos perder tudo que nós temos. Seremos confiscados, porque estamos aí no sistema, seremos confiscados e o governo vai tomar tudo que nós temos. Nós vamos viver debaixo de cota. E as pessoas já estão ficando doentes agora. É como o caso, né? Das pessoas que vão lá no médico com uma dor e o médico diz, não, teu problema é câncer. Você se torna escravo de uma coisa que você não tem. E a humanidade está aí, dessa forma, se tornando escravo daquilo que está vindo e terá que vir.
É cumprimento da palavra de Deus. Vai vir realmente esses tempos. Mas no dia que chegar, o Senhor estará aqui, protegendo o seu povo, guardando o seu povo, nos livrando, porque as mãos dele não estão encolhidas, estão estendidas. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele disse, olha, nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará sobre você, sobre a tua casa. Porque é ele que dá ordem aos seus anjos. Nós temos que crer nesta palavra. Maravilhoso Deus, ore comigo. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, nos colocando diante da sua presença nesta noite, Pai, em oração. Deus querido, nós temos visto os crentes, os conhecedores da palavra se abalando. Nós temos visto pessoas, Pai, já desistindo da fé. Nós temos visto pessoas doentes, sendo até hospitalizadas, com problema sério no coração. Pessoas que estão perdendo fôlego, Senhor, não conseguem mais respirar. Pessoas dando AVC, parada cardíaca. Por causa, Senhor, dos noticiários. Por causa, ó Deus, do que ele ouviu. Pai, que o Senhor possa ter misericórdia de todos nós, destas pessoas nas suas fraquezas. E também de nós, Pai. Nos ajuda a orientar aqueles que são desorientados. Dá-nos força para orar, para que estas pessoas possam, ó Deus, ter firme os seus pés sobre a rocha. Porque foi o que o salmista disse no Salmo 40. O Senhor me tirou de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E ainda pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Olha quantas pessoas que não conseguem mais cantar, quantas pessoas que não conseguem mais louvar ao Senhor, quantas pessoas que não conseguem mais se alegrar, quantas pessoas, Pai, que já perderam a saúde. Não tem mais saúde, Senhor. Perderam a sua saúde por causa da ansiedade, por causa das preocupações. Está aí atribulado, Senhor, com os noticiários, com as notícias. E muitas das vezes as notícias vêm porque a finalidade dela é essa, apavorar, levar as pessoas ao desespero. Mas nós que somos teus servos, nós que somos conhecedor da sua palavra, nós que sabemos das promessas que o Senhor tem conosco, nós não devemos de temer. Não vamos temer. O salmista, ele disse, não temerei o que me possa fazer o homem. Não temerei o que me possa fazer as leis, os decretos. A minha confiança está no Senhor. Achava-me entre os leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Mas dos altos céus o Senhor enviou auxílio e nos livrou, e ainda cobriu de vergonha os que nos feriram. Enviou-nos a sua misericórdia e a sua fidelidade. Quantos, Pai, que até ouvem esta palavra, mas não dão ouvido, porque os seus corações já foram tomados pelo medo, pelo pavor. Quantas pessoas que estão aí, apavoradas, estão aí, Senhor, angustiadas, estão aí amedrontadas. O salmista, ele diz, olha, melhor é buscar o refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Melhor é buscar o refúgio no Senhor do que confiar inteiramente nos príncipes. Todas as nações nos cercaram, mas em nome do Senhor, eles foram destruídos. Aqui está, meu Pai, em 118, no verso 10. Aqui está a sua palavra. É melhor confiar em Deus. Que os meus irmãos, que os ouvintes, que os inscritos do canal
Que todos que vão nos ouvir possam, Senhor, aprender a confiar no Senhor em todas as circunstâncias, em todas as situações. Seja com problema da nossa nação, seja com problema do nosso estado, do nosso município, ou seja com problema dentro da nossa casa, seja com problema no trabalho, seja com problema na escola, na faculdade, seja com problema no meio da família, no meio da vizinhança. Que nós possamos, Pai, aprender e colocar em prática o aprendizado, confiar no Senhor, para não sermos abalados, para não sermos destruídos, para não perdermos a nossa esperança. Olha quantas pessoas que estão aí, Senhor, já doentes. Não foi um decreto, foi apenas um noticiário. Aqueles que foram no médico, foi apenas a palavra de um médico, mas a palavra do médico não é a última palavra que nós vamos, Senhor, dar ouvido. A sua palavra diz que nenhuma ferramenta forjada subsistirá. Diz-nos também a sua palavra, lá em Jeremias, capítulo 1, verso 19. Podem até se levantar contra ti, mas não prevalecerão, porque eu, o Senhor, é que cuido de vós. Ajuda, meu Deus, o teu povo a crer na palavra e nas promessas do Senhor. Olha quantos que estão aí, Senhor, deixando de confiar no Senhor para confiar nos homens e estão perdendo, Senhor, a esperança, desiludidos. Quantas pessoas que por confiar em alguém está hoje decepcionado. Se encontra hoje, Senhor, totalmente decepcionado. É melhor nós confiarmos no Senhor do que nos príncipes. Príncipes fala de autoridade. Autoridade numa nação. Ajuda nós confiarmos no Senhor. Que por mais difícil, que por mais dificultoso que esteja, que por maior que seja o caos que já tomou conta da nossa nação, nós temos um Deus que julga as nações e administra os povos, um Deus que tudo executa, diz-nos a sua palavra. O que é o nosso problema para o Senhor? Não é nada. Então por que estas pessoas estão, Senhor, adoecendo? Muitas já doentes. Tem pessoas já até pensando em suicídio. É isto que o matador de sonhos quer. É isto que o diabo quer. Que as pessoas se desesperem, se matem, tirem suas vidas. Mas nós temos uma grande esperança e a nossa esperança é o Senhor. E a sua palavra diz que os que esperam no Senhor, aleluia, não serão abalados, não serão envergonhados. Em ti me refugio, e não seja jamais eu envergonhado. Livra-me por tua justiça e me resgata. Inclina os teus ouvidos e me salva, disse o salmista lá no Salmo 71. E este salmo maravilhoso, que nós terminamos, meu Pai, de ler, o 57:4, que está dizendo: achava-me entre os leões. Nós estamos entre o mal, estamos cercados e rodeados. Mas o salmista, ele diz lá no 55, verso 16: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Ele ouvirá a minha voz, vai livrar a minha alma, vai me dar paz dos que me perseguem, pois são muitos os que estão contra mim. Mas Deus ouvirá e responderá. Oh, aleluia, porque Ele preside desde a eternidade. Ele é desde a eternidade. Ele preside todas as coisas. Pai, que a mão do Senhor possa nos alcançar nesta noite. Ao terminar deste dia, Senhor, que os corações tenham paz. Que os lares, as famílias
possam se tranquilizar, possam deitar, dormir e descansar. E amanhã enfrentar um novo dia, sabendo que por mais perigoso, por mais tenebroso, por mais que estejamos rodeados, cercados de problemas, o Senhor é o que cuida de nós. E não nos deixará, Pai, não nos deixará ser destruído. Livra do assalto, do roubo, do sequestro, dos acidentes, das balas perdidas. Nos livra dos maus intencionados. Livra a nossa casa, os nossos filhos. Olha para as crianças, olha para os idosos, que também já são como crianças, meu Pai, indefesos. Olha para as mulheres gestantes. Olha para as viúvas. Olha para os que estão em luto, que precisam, Pai, de alento, de conforto, de consolo. Olha para aqueles que estão em batalhas espirituais, que precisam, Senhor, meu Deus, de uma munição, meu Pai. Artilharia pesada, que é, ó Deus, o poder da sua palavra, que quando o Senhor ordena, não fica um de pé, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, tomar as batalhas espirituais que cada um esteja enfrentando, seja de doença, seja de morte, de perdas, seja de prejuízo, seja do desemprego, seja na doença, ou seja até mesmo, Pai, psicologicamente, quantos que estão enfrentando batalhas espirituais, porque estão em sofrimento, é a depressão, é a ansiedade que desencadeia doenças físicas no corpo de muitas pessoas. Até as crianças hoje já estão doentes, sendo tratadas, internadas, hospitalizadas. É incrível, Senhor, como nós temos visto, presenciado dia após dia, como a ansiedade está acabando com as pessoas, como a depressão oculta, escondido ali, meu Pai, está levando milhares e milhares de pessoas ao túmulo. Quantas pessoas que morrem. E Senhor, o problema é emocional. Acaba com as pessoas, destrói as pessoas. Porque quando estão doentes, com problemas emocionais, eles começam a tomar remédio. E o remédio não cura. São os ansiolíticos. As pessoas passam a ser dependentes de um remédio. E tomam um remédio para melhorar, mas elas pioram. Porque dá sonolência, perdem um apetite ou comem demais. A maior parte, Senhor, a maior parte nem percebe. Começam a comer demais e o peso começa a aumentar. Tornam-se obesa, tudo fica mais difícil. Aí não consegue emprego. Aí começam a passar necessidade de depender da família. Aí a família também já acha que, Senhor, está ficando pesado, está ficando difícil sustentar, meu Pai, uma pessoa doente. E as coisas vão, Senhor, se acrescentando. E o matador de sonhos está aí, Senhor, rodeando, cercando, jogando a seta, acertando, ceifando vidas, ceifando almas. Ó Deus querido, Deus amado, que o Senhor possa abrir, Pai, descortinar, porque é como uma cortina fechada. O lugar fica escuro. Quando abre-se a cortina, entra aí a luz sobre aquele determinado lugar. Assim é a mente do ser humano. As cortinas está vendando os olhos, não consegue ver. A mente está tapada, fechada, e muitos já estão até com a mente cauterizada, Senhor. Não alcança nada, e por mais que ensine, não entra na cabeça. Que é falta de Jesus, que é falta da sua presença, que é falta de se achegar ao Senhor, que é falta de orar, de pedir socorro, de pedir ajuda. O salmista está dizendo: dá ouvido, Senhor, à minha oração. Então ele orava. Não te esconda das minhas súplicas, mas atende-me e responde, porque eu sinto-me complexado, me sinto perplexo em minhas queixas e eu ando perturbado. Ausência da paz. Quantas pessoas, Pai, que a paz está ausente, é por isso que eles estão mal.
perplexos, muitos desanimados, muitos apavorados, muitos amedrontados, tomados pelo medo. E o medo é um dos maiores inimigos do ser humano. O medo é um sentimento. Olha quantas pessoas que precisam ser curadas, começado pela mente. As pessoas não cuidam da sua própria saúde, da saúde mental, não cuidam da saúde do coração, não cuidam, Senhor, da saúde do seu corpo. Meu Deus, tenha misericórdia. Olha quantas pessoas se destruindo a si mesma, porque poderiam estar aí dormindo, descansando, mas ficam até a madrugada, Senhor. Passam uma madrugada nas redes sociais, perdem seu tempo, Senhor, na Netflix, perdem o seu tempo, perdem sua saúde, perdem tudo que tem, porque ficam presas ali, Senhor, nos seriados de engano, de mentira, porque a vida real é muito diferente. Quantas pessoas que estão aí só absorvendo o que não presta, ficam no próprio celular, vendo tudo quanto é postagem, recebendo tudo quanto é notícia mal. A casa está cheia do lixo online e ele já está absorvendo isso. A sua vida também está cheia do lixo online, Senhor, das mentiras, dos enganos. Está aí apavorado, muitos até perdendo, Senhor, o desejo de trabalhar, muitos perdendo o desejo de viver, muitos perdendo o desejo de lutar. E tudo por causa, Pai, do que absorveram de engano e de mentira. Se nós estivéssemos, Pai, na sua presença, orando, lendo a Bíblia, buscando o que o Senhor tem de melhor para nós, a vida dos brasileiros seria muito diferente do que é hoje. Mas as más influências estão aí, Senhor. Os influenciadores para o mal, para a destruição. Quantas pessoas que estão aí sobre, ó Deus, os maus influentes. Tudo que o mal influente faz ou fala, ele está lá fazendo. Ele quer ser famoso como mal influente. Ele também quer ganhar like como mal influente. E tudo que os outros fazem, ele faz também. Porque se aquele está dando certo para ele, vai dar certo para o outro. E é, Senhor, aí é que o inimigo derruba muitos. Tem muitos cristãos que ele não precisa de influentes. Temos o Senhor para influenciar na nossa vida e trazer o melhor que o Senhor tem preparado no céu. Pai, dá-nos vitória. Dá-nos graça, dá-nos força, dá-nos entendimento, dá-nos sabedoria. Nós pedimos ao Senhor nesta noite, Pai, que o Senhor possa alcançar os lares dos brasileiros. Alcance as nossas crianças. Os pais estão tão ocupados. Os pais estão brigando, se odiando, se separando, se divorciando. E os filhos estão aí largados, meu Deus. À mercês do destruidor, à mercês do matador de sonhos. Que o Senhor possa alcançar as nossas crianças, os idosos, os doentes, as gestantes, mães, pais, filhos. Alcance, Senhor, as famílias. Alcance o povo brasileiro, o homem lá da roça, os que vivem na cidade, os que trabalham por conta própria. Olha para os empresários, olha para os comerciantes, os fabricantes, os industriais, que abrem porta de trabalho, Senhor, para quem precisa trabalhar. E tem muitos aí decretando falência. Que a mão do Senhor esteja protegendo a todos, Pai, para o benefício do povo brasileiro, para o benefício da nossa nação. Nós colocamos os governantes, todos que fazem parte do poder,
legislativo, executivo, judiciário, nós colocamos também nas suas mãos, Pai. Toma conta, olha o nosso lar, nós colocamos o nosso lar, a nossa vida, a nossa família, o nosso bem maior que são os filhos. Sejam eles crianças, adolescentes, jovens, os adultos, casados. Nós colocamos em suas mãos e a nossa família. Colocamos nas suas mãos, Pai, porque sabemos, sua promessa é essa. Podem até se levantar contra ti, mas não prevalecerão, porque eu, o Senhor, é que cuido de vós. Cuida, Pai. Cuida da nossa família, cuida da nossa vida. O salmista, ele diz lá no Salmo 121, Senhor, guardará a tua vida e a tua alma. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Guarda-nos, ó Deus, guarda a nossa entrada e a nossa saída. Guarda os que estão trabalhando, os que vão descansar. E os que pela manhã de quarta-feira vão levantar para enfrentar mais um dia. Guarda, Senhor, nas batalhas, na luta da sobrevivência. Guarda, livra de todo mal e de todo perigo, das pestes, das pragas, das doenças, dos surtos. Livra, Senhor. Nos livra, Pai, dos males que estão aí e os nossos olhos físicos não conseguem ver. Não conseguimos ver, meu Pai, com os olhos físicos. São as bactérias. São, ó Deus, as doenças, meu Deus, que têm atingido milhares e milhares de pessoas, levado para ser hospitalizado e muitos têm levado até o óbito. Pai, que o Senhor possa nos livrar. Livra-nos, ó Pai, é o nosso pedido, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Você que orou, tenha confiança, tenha fé. Confie inteiramente no Senhor. Não se deixe levar porque pelos que estão falando, pelas falácias, pelos achismos, não. Confie no teu Deus. Por mais pequenino que você seja, talvez não é uma pessoa estudada, não tem muito conhecimento, não tem muita sabedoria, mas peça ao Senhor, Senhor, abra a minha mente, abra os meus olhos para que eu veja, abra a minha mente para que eu entenda, Senhor, para que eu tenha entendimento, e que eu não seja enganado, que eu não seja, Senhor, eu não seja destruído, como muitos são destruídos por não ter conhecimento. Peça ao Senhor e Ele fará. Busque a Deus e Ele te protegerá, Ele te guardará. Não seja sabotado por todos, não seja sabotado pelo inimigo, não seja sabotado pelos noticiários. Não se deixe ser sabotado por nada. Coloque Deus na tua frente e vença. Seja vencedor, seja vitorioso, seja livre, seja protegido pelas mãos do Senhor. 118 de Salmos, é o salmista dizendo: melhor é buscar o refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Melhor é buscar o refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações nos cercaram, mas em nome do Senhor, eles foram destruídos. O salmista está falando de batalhas que tiveram no seu tempo. Eles foram cercados pelas nações, mas o Senhor dos altos céus estendeu a mão e deu o livramento. Isaías escreveu em 59, verso 1, dizendo: olha, certamente que as mãos do Senhor não estão encolhidas, estão estendidas para nos guardar, nos livrar, nos proteger, para guardar tua casa, tua família, teus filhos, teu corpo, a tua vida, a tua alma. Nenhum mal vai nos suceder, mas nós temos que crer. Nós temos que crer. Se afaste. O quanto mais que você puder, se afaste das redes sociais, se afaste dos mentirosos, dos enganadores, se afaste.
Ocupe mais o teu tempo com as coisas de Deus, orando, buscando a Deus, lendo a Bíblia, buscando de Deus entendimento. Não é errado você ler um livro. Não é errado você buscar conhecimento em algumas literaturas. E não é errado você também ouvir as pessoas que sabem, as pessoas que têm conhecimento, que têm entendimento. Então ouça e peça para o Senhor, Senhor, que eu esteja com os meus olhos abertos para ver, os meus ouvidos atentos, Senhor, para ouvir e aprender. Porque nós aprendemos é ouvindo, viu? É ouvindo. Então ouça, não fica buscando notícias. Eu vou abrir o meu celular aqui para me ver qual é a notícia de hoje. Não. É melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes, nas autoridades. Confie em Deus. Confie em Deus. Tudo, esse mundo está na mão de Deus. Ele é que rege todas as coisas. Ainda que as leis formem aí seus decretos, ainda, né, que as leis aí eles tentam, né, com as leis, a derrubar, a destruir, mas o nosso Deus não age dessa forma, não. Que Deus possa abençoar vocês, inscritos do canal, você que sempre está aí curtindo, nos ajudando neste trabalho aqui no canal. Você que compartilha, você que visualiza, que Deus possa abençoar você. Não esqueça de deixar o seu pedido de oração. E se você se inscrever, não esqueça de acionar o sininho. É aquele sininho lá que está em negrito, que diz assim, ó, receber todas as notificações. Receba todas as notificações, não perca nenhuma oração que é postado aqui no canal, certo? Que Deus abençoe vocês. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço da evangelista Odete, do pastor Milton, que é meu esposo, é ele que posta os vídeos aí no canal Mulheres Intercessoras. E a família sempre apoiando, a família sempre aí dando o maior apoio para nós. Que Deus abençoe a tua família como tem abençoado a minha, como tem abençoado a nossa família. Deus te abençoe.